Olá, alunos, aqui é a Cris. Nós estamos trabalhando com responsabilidade fiscal e depois com prestação de contas. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre o que seriam os princípios orçamentários. O que é um orçamento público? É uma ferramenta de planejamento estratégico para prever receitas e fixar despesas em um período. Você tem que lembrar muito disso, que as receitas elas são estimadas, elas são previstas, mas as despesas não, as despesas são fixas, você sabe o que é que você vai ter que pagar. A aplicação disso tem a ver com a administração direta ou indireta, quer dizer, todos os setores, não importa se é municipal, federal ou estadual. O que nós temos mais sobre os princípios orçamentários? Eles estão principalmente na Lei 4.320, na LRF, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, e citados em uma ou outra legislação, como o artigo 200. Fruto da observação dos doutrinadores, eles olham tudo que está escrito, implícito ou explícito, porque como na Constituição, por exemplo, você tem um LIMP, então está explícito. E para nós vai interessar mais o legalidade e a publicidade. Mas não são, em outros locais existem esses princípios, mas não sempre eles estão explícitos, como no caso da Constituição Federal. Eles podem estar implícitos. Bom, na legalidade, que a gente vai falar primeiro, que já são os princípios do LIMP, se vocês lembram bem, lá da nossa Constituição, a legalidade é o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Não está na lei, não precisa fazer. O que seria esses outros princípios? Eles são tranquilos, a gente viu que os principais são 7, que tem a ver com a unidade, a anualidade, o equilíbrio, legalidade, exclusividade, transparência, que ó, eu encontrei esse gráfico aqui para vocês, onde já tem, eles pegaram as primeiras letras de cada princípio e colocaram para vocês de forma fácil, UAU. Então, transparência, equilíbrio, legalidade e exclusividade. E depois, a unidade, a anualidade e a universalidade. Bom, vamos continuar com os princípios. Nós falamos da legalidade. O poder público deve fazer ou deixar de fazer apenas o que está na lei. Então, tudo que seriam as peças orçamentárias, todas as leis orçamentárias e todas as formas que precisam ser seguidas, elas têm que estar na lei, senão você não pode seguir. Vamos falar um pouco então agora da transparência. Ele tem que vir acompanhado de demonstrativos, o governo tem que publicar isso, tem que deixar disponível esses relatórios sobre a execução e a gestão fiscal e disponibilizar informações dentre outras ações. Tá? Tem que estar tudo lá, não importa que esteja escondido no site das prefeituras, por exemplo, que você tem que fuçar até encontrar, mas eles precisam estar lá. Isso se refere ao princípio da transparência, principalmente a parte de transparência tributária. O equilíbrio. As despesas não podem nunca ser superior às receitas. Como é que você vai pagar mais do que o que você recebe? Isso não tem nexo, você não pode fazer isso. A exclusividade, quer dizer, é uma coisa exclusiva, ele é só para isso. O orçamento não vai conter matéria estranha nenhuma, só receita, despesa. Você tem, nesse caso aí da exclusividade, a gente tem uma observação relacionada aos créditos. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não posso, por exemplo, colocar lá sobre qualquer coisa que não tenha a ver com o orçamento nessa lei. Ela é uma lei orçamentária. Não posso colocar absolutamente mais nada. Tá. O que pode ser incluído? As exceções: abertura de crédito suplementar, contratação de operação de crédito e operação de crédito por antecipação de receita. O que seria isso? Os tipos de créditos adicionais são especial ou extraordinários, que é principalmente para calamidade,
para guerra, qualquer situação que aconteça de um tufão, uma enchente, não importa, de calamidade. E suplementares. Suplementar é quando, por exemplo, o orçado para fazer uma limpeza no rio foi 100 mil, só que gastou 120. E esses 20 mil, como é que eu vou fazer? Eu vou parar a obra? Não, eu não vou parar. Eu tenho um limite que eu posso fazer uma antecipação de receita orçamentária ou aro. E isso pode constar na lei por causa do princípio da exclusividade. Então, você tem como trabalhar com operações de créditos antecipados, de receita antecipada. Só que ele tem que resolver isso no mesmo ano. Bom, você tem, então, o UAU agora. A unidade tem um único orçamento para cada ente da federação. Se é municipal, se é estadual ou se é federal, ele só tem um orçamento para cada um. Anualidade. O exercício financeiro, ele tem a vigência de um ano, que é o ano civil. Ele começa no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Universalidade. Ele tem que conter tudo, todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações, mantidas pelo poder público em foco. Se ele vai falar do municipal, tudo que tem a ver com o municipal. Se ele vai falar do estadual, tudo que tem a ver com o estadual. Se ele for falar em termos federais, tudo que tem a ver com o federal. Então, TELE-UAU. TELE, transparência, equilíbrio, legalidade, exclusividade, e UAU, unidade, anualidade e universalidade. Bom, tem outros princípios que também são importantes e que você tem que ter uma noção. Por exemplo, o da não afetação ou não vinculação. As receitas dos impostos, elas podem ser vinculadas a fins específicos, ressalvados transferências constitucionais. Veio um valor, eu não vou poder, então, se eu recebi um crédito qualquer constitucional ou federal, eu não vou poder incluir ele no orçamento da LOA, porque a LOA já está fechada, eu não posso mais utilizar ele? Pode sim. Você tem um número de ressalvas que tem a ver com grau de vinculação com o orçamento, principalmente o orçamento federal, em que você pode fazer esse tipo de ajustes. Bom, um detalhe interessante, ocupe aqui agora, orçamento bruto. As receitas e as despesas têm que ser os totais brutos, não pode ficar fazendo dedução nela. Ah, eu deduzo isso, deduzo aquilo, então eu posso aumentar, por exemplo, a minha folha de pagamento. Não, eu não posso, a lei diz que eu não posso, então não importa manobras que eu faça para conseguir encaixar isso. Você tem a clareza, que o orçamento precisa ser claro, ordenado, acessível. Isso é um pouco complicado. Às vezes você entra nos sites e não consegue encontrar. Você tem que ir num link, que vai para outro link, que vai para outro link, até você conseguir. Então, tem que ter tecnicidade legal, mas ele tem que ser acessível e claro para qualquer um que quiser ver. Uniformidade. Ele deve ser elaborado de forma padronizada para permitir comparações ao longo dos anos. Publicidade. É o nosso principiozinho lá constitucional. O orçamento tem que ser dada ampla publicidade pelos meios oficiais de comunicação. Isso, claro, tem a ver com a clareza e com a transparência. Então, o orçamento é o quê? Ele é uma lei formal e a validade dessa lei depende da observância do princípio da publicidade. Se eu não editar, não adianta. Eu não fiz uma lei, eu não a publiquei, eu não a homologuei, então eu não posso utilizar. E a especificação. As receitas e as despesas devem aparecer discriminadas, nominadas e detalhadas, sendo vedadas autorizações genéricas ou globais. Bom, o que eu tinha para falar com vocês era isso, sobre os princípios que a gente já está estudando agora. Eu espero que isso daí tenha ajudado vocês, né? Tem alguns macetes, umas dicasinhas que ajudam. Se vocês entenderem os princípios, vocês conseguem fazer bem as provas ou as perguntas que aparecerem, principalmente relacionadas ao concurso público. Não esqueçam, persistência, perseverança, estuda bastante que vai dar certo. Sempre dá no final.
Um grande abraço para vocês, da Cristina.